Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alisson. Eu me chamo Raíssa Oliveira. E hoje nós estamos aqui com um novo episódio do Cast Empreendedor. Você que tem acompanhado a nossa audiência e muito obrigado por ter nos acompanhado aí nos últimos episódios. Eu tenho absoluta certeza que todo mundo que está em casa aprendeu bastante aí com a história da Márcia, com aquela aula do Fernando, Raíssa. Que foi incrível também com a Cassandra, né? Com a Cassandra também, onde nós falamos aí do efeito Disney. E hoje não poderia ser diferente. Nós resolvemos trazer aqui no podcast uma pessoa que tem mais de 11 anos de experiência e que é gerente comercial de um dos maiores grupos automotivos do Norte e Nordeste. Nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios hoje o nosso amigo, o Weber. Seja muito bem-vindo, Weber. Obrigado, Alisson, Raíssa, pelo convite. E vai ser uma alegria, um prazer compartilhar um pouco com a nossa audiência sobre vendas, sobre gestão e sobre empreendedorismo. Já perceberam que, de novo, papel e caneta na mão, porque vai vir coisa boa por aí. Muita coisa boa e, além de 11 anos de experiência, além de ser um gerente comercial de um dos maiores grupos automotivos do Norte e Nordeste, o Weber, ele também é mentor em vendas e alta performance, não é isso, Weber? Perfeito. Muita gente se surpreende, né, Weber, como é que você conseguiu chegar, né, na gestão antes dos 30 anos e de um grupo, né, que hoje é o maior grupo automotivo do Norte e Nordeste, o Grupo Parve. E eu sempre digo que é interessante contar as histórias porque a pessoa vê de onde você saiu, né? Exatamente. Que hoje é muito fácil você ver alguém, às vezes, no status que ela está, imaginar que foi tudo fácil, alguém colocou lá o que Deus desceu, né? E disse assim, vai ficar aqui. E, gente, não tem nada fácil. No mundo comercial e no mundo empresarial não tem assim moleza, é muito trabalho, é muito estudo, é muita dedicação. E de uns anos para cá, como a gente estava compartilhando, eu comecei a incentivar vendedores. Por quê? Porque todo mundo sabe, né? Vendas é primordial para qualquer empresa. Sim. Só que não existe, né, gente? Não existe uma escola de vendas, não existe uma faculdade de vendas. Infelizmente, não temos ainda. Você vai encontrar cursos de pessoas, né, pontuais, mas nada muito formal. Isso. E geralmente, quando a pessoa vem para vendas, ela não tem essa experiência, ela não tem essa expertise, ela não tem essa habilidade, não tem quem a desenvolva. Se sente tão perdido, né? E acaba indo pelo tato, pela experiência, no testa, dá certo ou não. Então eu pensei justamente nisso, eu quero facilitar a vida de outros vendedores. Foi quando eu escrevi o meu livro, né, que foi o e-book Vendas Não Caem do Céu, e eu comecei a listar técnicas e práticas que são importantes para a área de vendas. E eu comecei a facilitar e ajudar vendedores nesse ramo. Como é que foi, Weber? Conta pra gente o teu primeiro contato com vendas, né? Porque a gente sabe que existem vários pontos. Existem relações de amor e ódio com venda. É verdade. Né? Como é que foi a tua chegada nesse mundo? Quais foram teus desafios? Conta pra gente um pouquinho da tua história. Vamos lá, gente. Como eu tava falando, então vamos ver de onde a gente começou, de onde a gente partiu. Isso. Com o mundo empresarial, primeiramente, eu comecei dando aula de inglês. Fui professor de inglês, assim, bem novo, já dava aula de inglês. E ali na minha adolescência, 16, 17 anos, que é aquela fase que a sociedade cobra do adolescente, né? Que rumo você vai seguir, qual profissão, qual faculdade. 17 anos você já dava aula de inglês? Já dava aula de inglês, Tá 17 anos. Tá vendo? E você que tá em casa, talvez não esteja falando nem português direito. Vou tomar uma água. E a sociedade cobra do adolescente, né? E não é fácil. São poucas as pessoas que chegam nessa idade, 16, 17, já sabe qual profissão seguir, né? Mas a grande maioria não sabe, né? De fato, você tá em formação ainda. E eu era uma dessas pessoas. Eu já dava aula de inglês como um hobby, uma forma de ganhar um dinheiro. Mas profissionalmente eu não sabia ainda que ramo seguir. E como eu já tinha curso de inglês, na época, com alguns amigos, eu acabei me interessando pela área do turismo, né? Fiz turismo na UFMA. Né, comecei a cursar e já a trabalhar na área, mas acabei não me identificando. Não gostei muito do estilo, não gostei muito do salário. Achava que faculdade de turismo era para viajar, nada a ver. Porque turismo, gente, ele é um curso muito bacana, só que desde que você empreenda, se você quiser ganhar mais dinheiro, né? Para você só funcionário, eu comecei a trabalhar na recepção. Nem sei se ainda funciona, o Gran São Luís Hotel ali no Centro Histórico. Inclusive, só pegando um gancho, falando sobre turismo, nós somos uma das maiores potências. Na verdade, não somos a maior das potências, somos... qual a palavra que eu poderia dizer? Temos um potencial eu só tive a oportunidade, só fui uma vez a Barreirinhas.
né? E eu me fiquei perplexo da quantidade de pessoas que vêm de fora visitar os Lençóis Maranhenses. E eu fiquei me perguntando, poxa, será que geograficamente os Lençóis está no lugar errado? Porque falta a visão, falta o investimento, falta, na verdade, essa gestão, essa pegada empreendedora para fazer com que esse setor, que já é bastante aquecido em determinadas épocas aqui no nosso estado, venha crescer de fato. Não, de verdade, tem um potencial enorme. E o foco dos cursos de turismo é formar gestores. Só que o pessoal acaba, muita gente se acomodando apenas nessas profissões mais baixas, recepção, supervisor, mas falta gente para gerir mesmo de fato o turismo. De obra. E assim, eu não me identifiquei com a área e comecei a procurar outras oportunidades. É como o pessoal sempre diz, né? Vendas acaba sendo um acaso, inicialmente na vida das pessoas. Ninguém já cresce querendo ser um vendedor, né? Tenho certeza. Inclusive, Weber, tem aquele negócio. Você vai querer ser o quê? Quero ser vendedor. Aí todo mundo já olha. Olha de certa forma, né? Com preconceito, já né? Tem aquele preconceito onde as pessoas vão lá e já tem... Vai ser o quê? Vendedor? Vendedor é um cara chato, é um cara que quer me empurrar um produto que eu não quero comprar, quer me passar a perna. Tem essa má fama, né? De fato, essa má fama. Criou-se, né, com o tempo. Mas se a gente for parar para observar, tudo que tá aqui dentro dessa sala foi vendido. É o que eu digo, né? Às vezes a pessoa, por exemplo, quem pergunta, mas os teus cursos, seus treinamentos para de vendas, é só para o vendedor específico? Não, gente, todo mundo vende. A gente está sempre vendendo algo. Inclusive você que é CLT, você está vendendo o seu tempo para aquela empresa. Sim. Então, aí tá me pagando pouco. Você está vendendo mal o seu tempo para aquela empresa, né? Então, mas a gente está sempre negociando, seja com o cônjuge, seja com um amigo, seja uma ideia que você tem, você quer que outros comprem essa ideia, você está sempre vendendo algo, né? E ali eu comecei, aí foi quando eu entrei na área de vendas, voltando, né? Foi o primeiro emprego, foi na área, trabalhando de telefonia celular, na loja da Oi, ali no São Francisco. Até hoje tem a loja lá, né? Loja física. Sim. E ali foi uma experiência muito boa. Por quê? Porque naquela ocasião, por volta ali de 2008, mais ou menos, os planos de telefonia não tinham essa facilidade de vendas que tem hoje. Todo mundo procura. Hoje em dia tem ligações ilimitadas. Naquela época não. Era o pré-pago, era o ápice. E para você vender um plano de telefonia era muita dificuldade. Então ali eu comecei a trabalhar as vendas nesse sentido, de objeção, de ensino, de educar a pessoa naquela área para poder vender em seguida. Então foi o meu primeiro contato com vendas, foi nessa empresa. E dali eu empreendi. Eu juntamente com um amigo, até o tema do nosso cast é justamente essa parte de empreendedores. Naquela ocasião, eu junto com um amigo, a gente montou um site, né? Era até inovador para a época, digamos assim, né? Aqui em São Luís, a gente botou um site para um bairro específico, a gente fazia matérias voltadas para atrair audiência e vendia espaço de publicidade dentro do site. Rapaz. Muito mal. E qual era o ano? Ali já foi 2009 ou 2010, mais ou menos. A internet estava começando a ficar popularmente conhecida. Foi visionário, né? Exatamente. E agora, por incrível que pareça, gente, é por isso que eu digo, nunca despreze o seu começo. Naquela ocasião que a gente empreendeu com esse site, eu nem tinha noção que eu sabia vender a nada. Eu tinha um curso de web design também, então eu fazia o site, alimentava o site e o meu parceiro é que vendia, né? E nem passou, eu era super tímido, um cara muito introspectivo, muito tímido, então eu nunca imaginei um dia que eu pudesse despertar esse lado vendedor, né? Por isso que eu digo, gente, você que é tímido, você também pode ser um bom vendedor. Por quê? Porque vendas, ela é técnica, então técnica qualquer um pode aplicar, Sim. Tem conhecimento e tem atitude. Então são coisas que qualquer pessoa, um tímido ou não, você pode aplicar no seu nicho e no seu negócio. Isso é uma crença que é quebrada, porque muita gente pensa que você tem que ter um feeling. Tem que ser aquele super comunicativo. Super comunicativo, e às vezes não é porque você é comunicativo que você vende bem. Pelo contrário, você tendo as técnicas que são replicáveis tranquilamente, né? Você consegue aplicar aí no seu negócio e vender tranquilamente. Então, tímido, existe espaço para você no mercado. Tem espaço para você, basta você pegar e aprender com quem sabe e replicar, que é o que a gente estava falando. E dessa experiência que a gente empreendeu, na época não deu certo, o rapaz não conseguiu vender muito bem, né? Não deu tanto certo, mas serviu de experiência, serviu de bagagem. Aí foi quando eu comecei a buscar algo que até o meu pai na época me incentivou. Meu filho, eu conheço algumas pessoas no ramo automotivo, o pessoal fala muito bem, né? Ganha bem, vende carros. E eu me interessei, comecei a distribuir currículos em lojas automotivas, tanto carro quanto moto. E só que sem experiência de nada, a gente sabe que hoje em dia
sem experiência é difícil você conseguir algo legal, né? O pessoal sempre quer algo, uma experiência. Mas, na ocasião, eu consegui entrar numa loja de motos, foi na Alvorada Motos, na época. Foi meu primeiro contato, assim, com vendas mais sério, digamos assim, porque já é um produto de um poder aquisitivo mais caro, Sim. já demanda quebra de objeção, já demanda um follow-up, um acompanhamento dos clientes, Sim. né? E ali eu iniciei na Alvorada Motos e na mesma semana que eu iniciei, eu recebi uma ligação para fazer uma entrevista numa empresa de carros que eu trabalho até hoje, que é lá na Pátria, né? E minha vontade maior era carros. Então eu iniciei na Alvorada, mas já me organizei para ir para as entrevistas lá no outro convite. Resumindo, fiz a primeira entrevista, passei. Fiz a segunda, passei, mas daí ia ter uma terceira etapa. E eu não conseguia mais, porque na Alvorada Motos era um pouco informal na época, então eu consegui segurar minha documentação, porque eu não queria ser fichado e pedir para sair logo em seguida, né? Mas chegou um momento que eu não consegui mais segurar a minha documentação. Minha supervisora na época chegou, eu preciso da tua documentação, a gente precisa formalizar a tua contratação na Alvorada. Inclusive até tinha vendido uma moto já nas primeiras semanas lá. E eu fui, naquele momento eu falei a verdade para ela. Eu falei, olha, eu fiz um processo seletivo para uma empresa de carros. Eu de maneira nenhuma desprezo a oportunidade que vocês estão me dando aqui, mas eu teria um maior interesse de ir para lá caso dê certo, né? E ela falou, por mim tudo bem, ela até gostou da sinceridade, né? Mas eu preciso falar com o gestor e eu vejo se ele realmente vai aprovar ou não. Aí ela deu uma saída, deu uma ligação e voltou. E ela disse, Weber, ele disse que não. Ou você vai, ou você fica. E naquele momento, são aqueles momentos que eu digo que são um momento chave da nossa vida, né? São os pontos de inflexão, como diz o Flávio Augusto, né? No livro dele. Um livro muito bom, por sinal. Sim. Que você tem que tomar uma atitude. E eu sempre digo, você precisa ser protagonista da sua vida. E naquele momento, pelo feeling que eu tinha, pelo desejo, eu tomei a decisão. Eu falei, então muito obrigado pela oportunidade, eu vou arriscar, eu vou seguir lá, aguardando a próxima entrevista. E graças a Deus deu certo, né? Entrei no mercado automotivo. Mas são aqueles momentos, gente, que às vezes você tá e você não assume protagonismo. Você fica querendo só reclamar, ser vítima. Ou tem gente que às vezes fica todo o tempo querendo apenas o conselho dos outros, para caso dê errado, a culpar, né, a pessoa que aconselhou. Não, gente. Você é protagonista, você assume a responsabilidade. Por quê? Porque o benefício ou as dificuldades, quem vai assumir é você. Você tinha consciência de que era total autorresponsabilidade sua. Exato. Ou seja, se desse errado, tá tudo bem, foi uma escolha minha. Isso é muito importante pro processo de desenvolvimento humano mesmo, para que você tenha noção da tua autorresponsabilidade, porque às vezes a pessoa não culpa alguém, mas ela culpa Deus. Também. Ela fala o seguinte, porque não era o tempo de Deus. Gente, você precisa ter noção da tua autorresponsabilidade, né? E as oportunidades, elas estão sempre passando. Sempre passando. Então você às vezes despreza algo agora, ou não abraça, não se arrisca, e você perde aquela chance que talvez poderia ser a chance da sua carreira, como foi a minha. Então eu iniciei ali nesse ramo automotivo de onde eu sou gestor hoje, lá em 2012, na Hyundai, como assistente de vendedor, né? Geralmente o pessoal que entra na área de vendas, se você não conhece, mas ele inicia como um assistente, então você fica auxiliando o vendedor, você vai aprendendo com um vendedor mais experiente. E o que eu digo quando eu iniciei ali, eu sempre fui muito observador, então eu começava a observar pontualmente os vendedores, a forma que eles agiam, a forma de falar, e eu comecei a absorver o que cada um tinha de bom, porque eu treinava com um e com o outro, eu pegava o que cada um tinha de bom, e o que era de ruim eu já ia percebendo e notando algumas atitudes, principalmente em postura, que não eram adequadas. E eu começava a pensar pra mim, gente, não é que eu queira ser melhor que ninguém, mas eu posso ser melhor que todo mundo que tá aqui. Por quê? Sim. Porque eu ficava vendo um vendedor mais antigo, Alisson, às vezes, um cliente chega, o cara não tem coragem de levantar da mesa para atender, tá com a cara fechada, ou o vendedor tá indo embora, não tem coragem de se levantar para se despedir, ou atender um cliente hoje, não faz um contato no dia seguinte. E eu ficava vendo isso, eu achava absurdo de como que alguém trabalha com vendas e tem esse tipo de comportamento. Eu tenho até uma história para relatar com relação ao atendimento justamente de um outro grupo concorrente, né, do de vocês, onde uma pessoa comprou 2 carros, era um SUV. Imagina só, já não é qualquer cliente para chegar lá e comprar 2 SUV de uma vez só. Aquisitivo maior. E aí, o que foi que aconteceu? Essa pessoa me relatou e disse o seguinte: cara, eu esperava mais do atendimento. Eu não tive uma comemoração, eu não ganhei nenhum acessório. E ele disse, não é nem porque eu queria ganhar um acessório, mas eu tava comprando 2 carros. Sim. Então, não era um carro barato. E não teve absolutamente nada. E tem até uma observação que ele tinha me contado essa história, né? Que a pessoa falou assim pra ti:
Alisson, e não é nem porque é comigo, porque eu já tô acostumado a comprar, sim, né? Sim. Etc. Mas e a pessoa que tá indo comprar a primeira vez, que é o sonho dela? E né? aqui, gente, que entra o alerta para você, empreendedor, você dono de empresa, você gestor, invista na sua equipe. Invista em capacitação, em treinamento, crie um processo operacional padrão, atendimento personalizado. Por quê? Porque hoje não basta mais você atender aspectos. Você precisa superar, você precisa encantar, você precisa fazer algo a mais. Né? E veja, desculpa te cortar. Tranquilo. Mas ele me falou uma coisa que doeu no meu coração, que ele disse assim, eu ia levar um outro que era mais caro, mas eu fiquei tão chateado que eu resolvi levar aquele que eu já estava comprando mesmo. Ou seja, ele ia levar um SUV, né? Deixaram de vender um carro a mais e de fidelizar um cliente. Eu ia comprar um outro carro, eu ia fazer um upgrade. Eu não ia levar mais aquele, eu ia levar 2 de um outro que é superior. Olha. Mas eu não levei porque eu já tinha fechado o negócio. Eu só queria pegar o carro e ir embora daquela loja. Era uma experiência que ficou na memória dele. Então, e ele é gestor, trabalha com questão de atendimento também. Então ele ficou... Assim como, por exemplo, um caso de uma experiência negativa é tão ruim, ainda mais hoje na época das redes sociais, porque o potencial de se propagar é muito maior. Tem até um livro de um americano chamado Joe Girard. Ele é o único vendedor que está no livro do Guinness Book, né? Ele foi eleito o maior vendedor do mundo e ele era vendedor de carros. E na época, isso muitos anos atrás, ele já dizia que naquela época sem redes sociais, o círculo de contato de uma pessoa era 250 pessoas. Ele achava que se ele atendesse mal um cliente, pelo menos para 250, ele ia perder a chance de vender. Agora imagina multiplicar isso hoje com o potencial de uma rede social. O quanto de clientes você vai perder se você tiver esse tipo de atendimento. E nesse ponto aí do atendimento dele, toda venda, gente, ela tem 5 obstáculos básicos, beleza? Um deles está dentro disso aí, é a falta de conexão. Porque o vendedor que não está preocupado com a conexão, em criar uma conexão com o atendimento, de criar esse vínculo com o cliente, ele não fideliza. E eu lembro hoje, quando eu iniciei nesse ramo, eu tenho clientes que até hoje me procuram. Inclusive, até a semana retrasada, o cliente foi lá na loja. E como eu trabalhei na loja do Calhau e hoje eu sou gestor de outro prédio, né, não estou no mesmo ponto físico, o cliente estava na loja na nossa outra loja. O pessoal ofereceu para ele trocar de carro. Disse, não, vou conversar com o Weber, a ver se eu estou no momento de trocar o meu carro ou não. Por quê? Porque com o atendimento a gente criou a conexão, você fez um acompanhamento, você encantou e você tá marcando ele diariamente. Tem o aniversário dele, do filho, de um familiar. Ou então, quando o bem dele fazia 1 ano, 2 anos, eu tava lá mandando mensagem. Então, gente, a conexão, se você não criar conexão no seu atendimento, então às vezes é com o filho da pessoa. O vendedor ele tem que perceber todo o cenário do atendimento. Às vezes o casal tá com um filhinho. Gente, a brincadeirinha com o filho, se tiver um ponto na sua empresa que atenda a criança melhor ainda, leve ele lá, dê um balão, Gente, não tem nada melhor do que você encantar o filho de alguém. A pessoa já fica apaixonada por você. Assim como às vezes você tá em casal e você percebe que, por exemplo, o cônjuge, a esposa é que decide mais, então dê uma atenção, mostra um detalhe, tenta caprichar em algo que ela goste. Então, assim, a percepção do ambiente é importantíssimo para a gestão de uma venda. E gera o fator confiança, né? Ali. E a questão da personalização. Vai ver que o casal tem uma criança e foi comprar, por exemplo, um HB20 hatch. Esse carro talvez não seja o ideal e talvez o cliente não tenha nem essa consciência. Talvez é o primeiro carro dele. E aí tem a diferença também de valor, né? Do hatch. Você fazer aquela consultoria, sedã, né? E explicar, olha, eu acho melhor você levar esse aqui, sedã. Você vai ter um bagageiro um pouco maior. Se você precisa viajar, você tem mais espaço no seu carro. Então, eu acredito também que é muito importante. Perfeito. Eu sempre digo assim, um cliente ele só é seu cliente quando você vende pelo menos a segunda vez para ele. Se você vendeu só uma vez, pode ter sido um acaso, pode ter sido que era a sua vez de atender e você vendeu. Agora, se ele retorna para comprar com você, de fato ele é seu cliente, ele te procurou, ele quer manter um contato com você. E eu digo o seguinte... Fazer uma venda é fácil, qualquer um faz. Agora, fazer o cliente é que é o difícil. Então, não adianta empurrar uma venda que tem a ver com o que você está falando. Mas eu vou empurrar um carro de qualquer jeito para a pessoa, vou vender uma camisa, um sapato que não é o adequado para o perfil daquela pessoa, só por vender. Não adianta. Você não vai fazer um cliente, ele não vai fidelizar, ele não vai se adequar, ele não vai sentir que o produto se adequa a ele. Eu até recentemente estava dando treinamento para uma empresa de shopping que trabalha com parte de sapatos, sociais e tudo mais. E eu tinha percebido já justamente que nesse ambiente
o vendedor ele não costuma fidelizar o cliente. A loja tem às vezes um programinha, né, ou manda um e-mail, mas o vendedor em si não tem. Por exemplo, loja de sapato social, até as lojas grandes, Centauro, tudo, o vendedor não cria o vínculo com o cliente. Sim. E eu estava justamente ensinando eles isso, gente. A pessoa fechou com você, pega o telefone. Eu sei que ele vai dar lá na hora que ele for gerar nota, mas você, vendedor, é importante você ter. Para depois, no outro dia, seu fulano, e aí, gostou? O tênis tá legal, o sapato ficou bom, como é que tá no dia a dia, tá confortável? Você já pega um feedback. Até para mostrar para outros clientes, vendi esse produto, fulano gostou. E sempre lembrar, precisar de algo aqui no meu ramo, na minha área, manda mensagem que eu lhe atendo na mesma hora, eu mando foto. Por quê? Você cria um vínculo com o cliente. Com certeza. Inclusive até tem um cartãozinho ali na hora, entrega para o cliente, ou um QR Code que seja. Descubra qual é o Instagram desse cliente. Exato. Porque muitas das vezes você entra lá dentro do Instagram do cliente, você já consegue absorver algumas informações importantes. E nesse mundo digitalizado que nós estamos, entender a persona, o comportamento do meu cliente, quem é a pessoa mais importante. Né? Eu me recordo que determinada vez em uma consultoria que nós estávamos prestando para uma provedora de internet, nós perguntamos para todos os colaboradores quem eram as pessoas mais importantes da vida dele. E aí a gente já sabia quem eram essas pessoas mais importantes. E no dia de uma premiação, nós fomos premiar essas pessoas e a pessoa mais importante da vida dos colaboradores que foram entregar. Poxa, que legal. Para eles, sabe? Então... Você marca, né? Ali isso marca a vida do colaborador. Isso serve de lição para você que é empresário, né? Valorizar a sua base, que são os seus colaboradores, e também fortalecer o seu vínculo com o cliente. E a gente fez algo parecido. Eu fiz com uma equipe recente, acho que foi no final do ano passado. A gente estava prestes a ir para um feirão, um movimento assim, que bem puxado, que exige muito esforço, muita dedicação. E o que a gente fez? A gente falou com alguns familiares próximos, esposa, o cônjuge, para gravar um videozinho curto, falando, né, da pessoa, gente, meu marido, minha esposa, meu filho e tal. E a gente, de forma surpresa, né, tava na reunião, no final da minha reunião lá, a gente começou a passar os vídeos individualmente, cada um falando, aí você vê o pessoal chorando, se emocionando, porque nada tem mais preço, né, nada vale mais do que o seu familiar e a alegria dele, né. E eu sempre digo pros meninos, se você sabe o motivo pelo qual você levanta todos os dias, você tem uma razão, você tem um propósito, é muito diferente. Sim, você faz as coisas com mais dedicação, você faz as coisas com mais entrega. Então, assim, de fato, cuidar da sua equipe de vendas, dos seus colaboradores como um todo, não só de vendas, é importantíssimo. E eu falo isso porque, gente, hoje, 98% dos problemas das empresas se resolvem se a empresa vender bem. Sim. Uma empresa que vende bem, ela tem um fluxo de caixa, ela tem uma movimentação financeira melhor, ela pode reinvestir, ela pode comissionar bem, você tem uma equipe mais engajada, mais motivada, né? Eu digo que vendas é o oxigênio da empresa. Então, assim, a importância de você investir em capacitar, porque às vezes o vendedor ele se sente muito desprezado. Às vezes o pessoal, por que o financeiro acha que são maiores que eu? Porque o administrativo pensa que eles são maiores. E não é, a gente tem que tentar informar e mostrar que cada setor tem a sua importância e que o vendedor ele precisa se sentir valorizado porque ele que faz girar a nossa organização como um todo, né? E dentro desse assunto ainda, eu digo justamente isso, valorize seu vendedor, invista, comissione, pague em cima das vendas que ele tem, não atrase, dê incentivos. Por quê? Porque você aumenta aquele gás, né, do vendedor para entregar algo a mais. E isso é muito bacana porque, assim, o vendedor, ele passa a se sentir valorizado e quando ele começa a entregar mais, é como se o empresário estivesse espremendo mais. Verdade. Sabe? Ele vai deixar do limão. Enfim. Daquele vendedor, mas incentivando de forma realmente positiva. Isso é impressionante como gera resultados maravilhosos. E aí você sai daquele limbo emocional, o empresário, né? De estar tão preocupado. Ai, não vai dar pra fazer isso. Ai, não vai dar pra fazer aquilo. Por quê? Porque o vendedor ele começa a vender mais, ele gera mais resultado e você sai desse quadro emocional negativo, perfeito, pesado, baixo, para você começar. Vem uma ideia, bacana, vamos fazer. Ao invés de vem uma ideia, você fica, não, é que não dá, o financeiro tá difícil, verdade, não sei o quê, né? Isso influencia na atmosfera do clima, do ambiente da empresa. Isso é muito importante. Vai lá. Pode só para
Só para fazer um link aqui importante dessa questão da equipe, um fator crucial que nós não podemos deixar passar batido é a questão da liderança. Sua equipe, ela vai sempre estar acompanhando você. Concorda? Perfeito. Então, tem que ter essa inspiração, né? Se você não for um líder onde, poxa, você está me exigindo que eu venda, mas você não vende, então isso fica meio que incompatível. Não é que o colaborador esteja competindo com o superior dele, não, de forma alguma. Mas é porque ele precisa olhar para alguém e se modelar nessa pessoa. Olhar para os lados e dizer, poxa, é possível. Existem pessoas que conseguem fazer. E é justamente isso. Dê as ferramentas, dê a inspiração e a motivação que sua equipe precisa. Porque não adianta também, eu vejo muito empreendedor às vezes, minha equipe não vende, Weber, o que eu faço? Qual o treinamento que você deu? Qual a instrução que você deu? Qual a capacitação? Qual o método que eles utilizam para vender? Se você não der nada... São poucas pessoas que são autodidatas, que vão atrás, que procuram, mas no mínimo a sua empresa precisa ter um método, precisa ter um treinamento, precisa ter uma capacitação para os seus vendedores. Por exemplo, como eu estava falando dos 5 obstáculos para uma venda, eu vou nos lugares que quase ninguém conhece. Eu falei já de falta de conexão, se quiser anotar, falta de dinheiro. Então, só que às vezes o vendedor, quando ele bate nessa primeira objeção do dinheiro, ele acha que perdi. Mas não, às vezes não é que a pessoa não tem dinheiro, às vezes é a forma de pagamento, é uma facilidade a mais que você verifica, às vezes é uma apertadinha na margem que você dá para vender, então você quebra esse obstáculo. Tem a falta de necessidade, mas a pessoa tem dinheiro, mas ela acha que não necessita do produto, então vai da habilidade do vendedor e da empresa mostrar como aquilo vai se adequar para a pessoa, como aquilo é importante para atender uma necessidade que talvez ela nem saiba que tem, mas você educou, ensinou. A falta de desejo. A gente sabe que o desejo, gente, é um obstáculo. O desejo, por exemplo, eu tô com fome, mas eu tenho um desejo de um hambúrguer, ou eu tenho um desejo de uma pizza na Pizza Hut, na Dom. Ou seja, despertar o desejo por aquilo que você vende. Então você tá no nicho, às vezes, eu tô no nicho de moda. A pessoa sente a necessidade de comprar uma roupa, de comprar uma bolsa, uma mochila. Então como é que o seu vendedor desperta o desejo no seu cliente para aquilo que você vende, né? Então, esses são vários obstáculos que a grande maioria dos vendedores não conhece, não sabe como tratar, e você acaba desperdiçando clientes. Muitos clientes chegam em lojas e acabam saindo pela porta de trás ou pela porta da frente sem comprar por falta de habilidade em vendas. E uma outra coisa importante sobre a barreira do dinheiro é: hoje eu não posso comprar. Tá, você não pode comprar hoje, mas quando? Vamos fazer um planejamento aqui. Deixa eu entender. Às vezes o cliente foi comprar um carro, por causa do score desse cliente não conseguiu, não aprovou. Tá, mas de quanto que você precisa para aprovar? Vamos trabalhar. O que quais são os hábitos que você vai precisar adotar de hoje? Você não comprou agora em dezembro, mas vamos tentar em junho do ano que vem? Então vamos começar a mudar os seus hábitos hoje, para que em junho você consiga comprar o seu carro? É isso mesmo, eu sempre digo, você nunca pode deixar um cliente sem resposta, um cliente sem acompanhamento. Um cliente, no caso desse aí, entra no acompanhamento, então o cara não comprou hoje, a pessoa não conseguiu, mas você está mantendo o contato, ele quer comprar, ele até tem uma condição, mas às vezes a questão da aprovação não deu certo. Você não pode também liberar um cliente sem esgotar todas as tentativas, porque às vezes a pessoa chega, no caso de carros, lá para o financiamento não aprovou, mas o seu cônjuge, bora tentar no CPF dele. Ou você não tem um parente próximo, de confiança, que você quer. Ou seja, você vai esgotando as alternativas. E no consórcio? Às vezes o consórcio está com uma carta contemplada, uma cartinha que você consegue na hora, aprovação, às vezes até mais fácil. Que na hora ele não lembra, né? Ele não sabe. Quem tem que saber, gente, é o vendedor. Ele que tem que ter essa habilidade para lidar com essas situações. Não vai partir do cliente. Tenta no CPF do meu marido, da minha mulher, ou tenta no consórcio. Não tem. Ele às vezes não tem nem conhecimento. É que nesses dias eu cheguei na loja aqui do shopping, que eu gosto de comprar camisas lá, e quem é magrinho assim, né, compra mim P, né? P quando tem, né? E a vendedora que me atendeu, ela trouxe um modelo que eu vesti, eu digo, puxa, mas o caimento não tá bacana, tá folgado, né? Eu queria uma menor, porque você investir numa camisa cara pra depois você mandar ajustar ainda, não é bacana, né? E o que acontece? A minha esposa, mexendo nas camisas lá, nos mostruários, achou um modelo. Inclusive, tinha uma especificação diferente e ela se ajustou perfeitamente. E a vendedora tinha dito que não tinha menor que aquela. Aí, quando eu olho essa situação, eu digo, meu Deus, como que você, vendedor,
não conhece, não domina o seu estoque, não domina o produto que você vende. Imagine a experiência negativa, eu ia sair de lá e eles iam deixar de vender com um produto lá dentro que eu queria comprar. Gente, isso é terrível. E por que acontece? Quando não tem cliente na loja, ao invés de você estar ali pesquisando, olhando seus produtos, verificando, né, percebendo, aprendendo com os seus produtos, etc, trocando ali até ideias com outros vendedores na loja, você tá no celular, você tá no WhatsApp, você tá, né, tô aqui, você tá jogado. Tá se distraindo. Tá se distraindo. E voltando pro ponto da minha história, quando eu iniciei em carros, que eu comentei que eu começava a observar essas posturas, eu comecei a ter esse tipo de atitude. Eu percebia que às vezes, dependendo da empresa que você trabalha, às vezes tem um software, né, que você tem que cadastrar o cliente ou alguma coisa assim. No ramo de carro, o próprio vendedor cadastra endereço, nome, faz aprovação de ficha. Eu percebia muito vendedor se enrolando com o processo, com o software. E eu digo, não posso, porque quanto mais tempo eu gasto aqui me enrolando, é um tempo que eu poderia estar prospectando ou vendendo para outra pessoa. Então o vendedor ele precisa ter essa habilidade de dominar não só o produto, tá sempre estudando, como também o software de gestão que ele utiliza na empresa dele, né? Essa é importantíssimo. E ali eu consegui, né, juntando essas habilidades. Eu, obviamente não parei, né? Eu fiz uma faculdade na área de gestão comercial, depois fiz um MBA e fui sempre estudando, sempre me aprimorando. E eu cheguei, bati um recorde na época da loja, foi vender 30 carros em um mês. Né? Foi algo marcante. Exatamente, foi algo marcante. Até mais de um, porque tem os dias úteis, né? E aquilo foi marcante por isso. É possível. O vendedor, ele às vezes está num cenário que ele acha, por exemplo, de carros, acha que 10, 12 carros, 15 carros é o teto. Não vou conseguir passar daquilo. Trabalhando bem feito, utilizando os métodos, as técnicas, você consegue fazer muito mais, entregar muito mais. E aí você tem que despertar, e você é empreendedor na sua equipe de vendas. Vale mais, você consegue mais e você vai ganhar mais também proporcional ao seu resultado. Weber, algumas pessoas, né, principalmente quando a gente vai começar, a gente sabe que muitos empreendedores acabam iniciando, eu vou aprendendo no caminho, né? Eu infelizmente, escutei uma frase uma vez da boca de uma pessoa que é dono de uma empresa de médio porte aqui no estado do Maranhão, que ele dizia o seguinte: ordem e progresso só funciona na bandeira do Brasil. Poxa. Isso dentro da empresa não funciona. A gente cresce do jeito que dá. Infelizmente, do ponto de vista dele, ele eu disse, beleza, se você acredita dessa forma, eu não acho que isso é o ideal, que é o crescimento saudável de uma empresa. Sim. Então, assim, muitas das vezes acontece que o empreendedor não sabe como construir um processo de venda. Né? Nunca nem ouviu falar em processo de venda. Acha ali de forma um pouco leiga que a venda é apenas um script. Sim. Né? E aí o que acontece? Quando você é bem pequeno, você consegue controlar. Você erra menor, com um valor mais baixo. Mas quando a sua equipe começa a crescer, quando começa a miscigenação de pessoas, de história, de sem comportamento, uma cultura forte, sem uma cultura bem pré-estabelecida, acaba que gerando muito problema dentro do negócio, né? É verdade. A gestão de vendas é primordial. Por quê? Primeiro, para você definir processo. Quando você tem um processo bem definido na sua empresa, dificilmente você vai ter vendedores ou a sua equipe desvirtuando, né? Tanto valores como desvirtuando até no atendimento, né? O cara às vezes vai fugir, óbvio, não vão se destacar mais do que outro, mas você tem um norte para seguir. Sim. Você tem um fluxograma, você tem um básico, pelo menos, do sistema de vendas. E a gestão de vendas no quesito acompanhamento, porque a gente sabe, gente, o vendedor é um ser humano. Então, às vezes a pessoa não tem o feeling de conversar, às vezes é um problema pessoal que a pessoa está passando. Oi, fulano, você costumava performar tão bem, o que está acontecendo? Então, você ter essa gestão das pessoas também na sua equipe comercial, além de todo o processo, você conseguir unir, né, a estrutura física, se você tiver um negócio físico, com um processo bem definido, e você ter essa gestão de pessoas, é muito difícil o seu negócio não dar certo. Muito difícil, cumprindo com esses 3 pilares. Hoje, se a gente fosse perguntar para você, Weber, qual é aí os principais pilares de um processo de venda? Você poderia citar quais são? Sim. Hoje, gente, quando a gente pensa em vendas, você tem que pensar, primeiro, prospecção. Qual os canais que a sua empresa hoje prospecta clientes? Você fica dependendo só do seu vendedor? Ou sua empresa hoje tem um Instagram, sua empresa tem um canal no YouTube, sua empresa tem um canal no TikTok? Quais os meios? Você investe em tráfego pago, você anuncia no Google Ads, ou até mesmo nas próprias redes sociais, ou você fica sempre dependendo só do vendedor?
Então, o primeiro ponto de uma estruturação. Estruture a prospecção do seu negócio. Né? E, gente, prospectar é diferente de você fazer vídeo de venda. Você ficar tentando vender toda hora. Não. Faça vídeos que interessem o seu público. Dê dicas do seu ramo. Ensine, por exemplo, moda, sapato, como eu falei pro pessoal lá. Dê dica de qual sapato é mais adequado para qual ambiente, para qual horário, pro dia a dia, qual conforto. Você está atraindo a sua audiência. Você não quer só vender. Ninguém gosta de entrar num canal de Instagram que só quer te vender toda hora. Não, ele quer aprender, ele quer se divertir. Então a importância de você ter essa variedade na prospecção. Que eu até digo, né? Certa vez eu tinha feito uma cotação baseada em prospecção, né? Com uma empresa de energia solar. E acabei não fechando na época nem nada, né? Aí depois de um tempo me ligaram dessa mesma empresa, né? Ô, seu Elton, tudo bem? Eu vi que você fez um orçamento há um tempo atrás. Eu falei, sim. Aí a vendedora falou assim, você não quer um novo orçamento, não? Aí eu respondi não. Ela falou, então tá bom, obrigado. Aí eu fiquei vendo, essa vendedora ela vai fazer 10 ligações desse jeito. No final do dia ela vai dizer que prospectou com 10 pessoas. Isso não é prospecção, gente. A pessoa não chega com uma nova proposta, ela não chega dizendo que tem algo mais interessante pra mim. Ela já chega botando um monte de não na pergunta, se eu não quer não, né? Não, reforçando. Puxa, você já vai dizer o não em seguida. Então assim, atenção na prospecção. Segundo, negociação. Sim. Como é o ambiente da sua loja, se sua loja é física? Como é que é o ambiente? Você tem um mimo pro seu cliente, você tem uma água, você tem um cafezinho, você tem aquele cantinho lá que o cliente possa botar os filhos para brincar, você tem aquele momento com um Wi-Fi livre para o cliente poder acessar o que ele precisar. Então, assim, e durante esse processo de negociação, qual o nível que o seu vendedor está capacitado hoje para negociar com esse cliente? Porque eu sempre digo, gente, atender bem, vender bem é diferente. Às vezes você atende bem, né? Até eu me lembro de uma história que o vendedor, um cliente chegou no shopping, foi atendido, a vendedora super educada, sorridente, mostrou várias opções de celular. Ele não comprou, ele saiu, vou dar mais uma olhadinha. Depois de um tempo, uns 20 minutos, esse senhor volta para essa mesma loja já com uma sacolinha na mão, ele já tinha comprado em outro lugar. E chegou para a vendedora que atendeu ele e disse assim, eu gostei tanto do atendimento, tem como me mostrar como esse celular funciona, que eu comprei na outra ali, mas eu gostei mais do seu atendimento. Ou seja, atender bem e vender bem são coisas diferentes. Sim. Então, assim, como é que seu vendedor está capacitado hoje para negociar? Ele conhece um pouco de técnicas para ativar a questão do desejo, educar sobre a necessidade, utilizar prova social na negociação. Gente, uma coisa é o vendedor falar, outra coisa é o vendedor chegar com uma matéria de uma revista, de um especialista na área, falando bem do produto dele, ou pegar dados do mercado, no caso automotivo, olha... O HB20, por exemplo, o carro mais emplacado 2021 e 2022. Isso é um atestado de que as pessoas estão comprando, que a qualidade é boa. Por quê? A prova social ela mostra isso, né? As pessoas vão onde está. Percebe a confiabilidade do produto. Exato, o ser humano ele vai com a maioria. Isso é fato, é um fato. Isso desperta interesse. Então, assim, prospecção, negociação. Depois, follow-up. Dependendo do ramo de negócio, como a gente estava conversando há pouco, às vezes o cliente não fecha na hora. Então, qual o nível de acompanhamento que os seus vendedores têm com os seus clientes? Porque eu conheço empresas grandes aqui em São Luís, por exemplo, como a Baby Story, uma empresa marcante, uma empresa com muito produto, que mexe com emoção, mexe, né, com produtos para bebê, para família. Sim. E não tem, às vezes, não tinha um software de gestão de clientes. Fica só dependendo do vendedor e do celular e da agenda dele. Então, assim, gente, às vezes tem softwares gratuitos, ou então Sim. vale a pena investir em um software que é uma agendinha eletrônica, o vendedor atender o cliente, ele alimenta ali a negociação como foi e faz uma programação, bota pra agendinha te lembrar tal dia de novo daquele contato. Então, assim, follow-up. E a última é o encantamento, é na hora da entrega, como é que você faz a entrega do seu produto. Então, pense pelo menos nesses pontos de forma básica, você já começa a estruturar a sua área de vendas da sua empresa. Depois, com o tempo, você vai evoluindo e vai fazendo, né, mais ajustes. Mas a princípio seriam esses. E o encantamento, às vezes a pessoa acha que encantar é somente o atender bem, né? Meu produto tem qualidade. Imagine só, eu chegar para vender... Qual o teu diferencial? Qual o teu diferencial? A gente tá falando aqui de setor automotivo? Tá, o meu carro vai me levar daqui para Barreirinhas, por exemplo. O HB20 Sim. também vai. O Onix também vai, o Largo. Todo mundo vai me levar. Tá, mas quais são os diferenciais? É isso que vai fazer com que o meu cliente vai fazer mais ou menos, né? Porque talvez você me dê uma condição, aí o outro ali vem me dar outra condição. Vai embasar pelo menos uma argumentação, né? Aquele cliente que compra por preço,
ele tende a querer trocar você por preço também. É verdade. Aquele que compra por questões monetárias, sempre vai... Ele vai procurar sempre o mais barato. Sempre o mais barato. E eu digo o seguinte, as pessoas, gente, elas se conectam, são 7 substantivos que eu digo que os clientes se conectam numa negociação. Por isso que não basta só você demonstrar característica. Sim. Uma demonstração bem feita, você fala de característica, obviamente o que seu produto tem, que é uma parte mais técnica, você fala de benefício, o que aquela característica traz de benefício para o dia a dia da pessoa, e você chega no ponto que é do intangível, tem coisa que não tem preço. Por exemplo, esses 7 substantivos, eles se conectam com as pessoas na negociação, até deixei anotado. Primeiro, amor. Então, às vezes é o amor pelo seu filho, é a segurança que aquele bem, aquela casa vai trazer, é um conforto para o seu cônjuge, então é amor. Curiosidade. Sim. Tem gente que compra as coisas por curiosidade, às vezes status também tá dentro aqui. Então, assim, outro, diversão. Às vezes você tá comprando algo para se divertir, é uma viagem, é um pacote, é isso. Liberdade. A pessoa tá cansada de andar de Uber, de ônibus, ou a pessoa quer algo que vai trazer, né, uma liberdade para ela. Pertencimento. Tem gente que às vezes compra algo para pertencer a um clã, para pertencer a um grupo, um movimento. Né? A própria Harley Davidson é isso, né? Sim. Não trabalha com desconto. Não, você vai fazer parte de um estilo de vida, né? Um pertencimento. Exatamente. Recompensa e segurança. Então, quando vai demonstrar o seu produto, se você conseguir utilizar argumentos que pesem alguns desses substantivos aqui, você tem maior chance de conectar a pessoa e fazer a pessoa perceber valor no seu produto. Porque às vezes o cliente dizer que está caro ou não também é muito voltado a isso, ele não está percebendo o valor. Às vezes ele está no seu aqui, ele acha caro, ele compra em outro lugar que foi mais caro ainda, mas ele percebeu o valor naquele produto, você agregou de uma forma que marcou, que encantou. Gente, quando eu sempre digo, por exemplo, lá na loja a gente vende sistema de rastreadores para carro. Quanto vale a segurança da sua família, do seu filho? Tem preço. Então, às vezes você está dando um carro para um filho, o filho vai para a faculdade, o filho tirou a carteira agora, você quer estar monitorando, você quer ter Então, assim, ele paga qualquer valor para ter aquilo que vai proporcionar uma segurança maior. Então, assim, tente se conectar com isso que é intangível. Isso é que vai dar o diferencial na negociação. Perfeito. Você estava falando agora há pouco de atendimento, né? E eu percebo que muitas vezes existe uma preguiça na venda e uma preguiça no atendimento, como se quer se vender rápido, sabe? Aquele foco na meta. Então, quer vender rápido, quer se despedir do cliente rápido, já quer passar para o próximo para vender mais. E aí acaba focando em vender mais e deixa de vender melhor, né? Que é toda essa estrutura que a gente está conversando. Tem uma pessoa que me atendeu na cidade de São Mateus, ela é dentista, o nome dela é Raíssa Maiara. Ela me atendeu e eu lembro que a experiência que eu tive com ela, que eu morro de medo daquele barulhinho de dentista. E aí ela me atendeu e ela tinha um cuidado, o tempo que ela demorou para fazer o meu atendimento, eu tenho certeza que foi muito mais do que outros, né? Então ela parava, quer sentar um pouquinho? Quer parar? Tá doendo muito? Vou aqui no teu tempo. Sim. Vou colocar mais uma anestesia, vou não sei o que, entende? Então assim, ela foi me atendendo de uma forma que depois eu saí encantada. Verdade. Com algo que ela faz todos os dias ali. E eu fiquei, meu Deus, até conversei com o Alisson outro dia, eu falei, se eu pudesse sair de São Luís para São Mateus para ser atendido por ela, eu ia, porque... Mas é verdade, é tipo... Porque o atendimento encanta de verdade, na gente. Hora, por exemplo, na barbearia que eu frequento, eu percebo o cuidado que o barbeiro tem em fazer sempre com qualidade. Você não tem uma vez que eu vá nele que ele faça mais rápido ou que ele faça de qualquer jeito. Não, ele pode ser o horário que for, 18h30, que às vezes eu marco esses horários lá no final do dia, ele faz sempre com calma, com qualidade. Então, assim, você precisa marcar os seus clientes dessa forma. As pessoas precisam olhar para a sua equipe de vendas e para o seu produto e para o seu vendedor e dizer, poxa, ali eu vou porque eu sei que eu vou ser bem atendido. O pessoal vai me colocar no colo, digamos assim, né? Vai proporcionar para mim algo que eu gosto, que eu me sinto bem. Porque, como eu sempre digo, gente, ficar só empurrando o produto não dá certo. Leve a pessoa, convide um dia o seu cliente para vir aqui na minha loja, só tomar um café comigo, vem comemorar alguma coisa aqui, alguma conquista, ou vem só conhecer um produto novo que eu tenho. Quero nem te vender não, vem só conhecer. E isso faz uma diferença enorme. Fazer o famoso, esqueci o termo, não é nem delivery, é fazer a degustação, perfeito, né, do seu produto.
Nós temos lá a questão do test drive, para a pessoa conhecer. Faz uma diferença. Faz uma diferença muito grande porque tem a questão da experiência agregada, né? Juntamente ali com o produto. O cliente sente, né? Ele se sente dono daquilo, né? Ele se sente dono do produto, ou ele veste, vê como ele caiu a roupa, como é que é o conforto do sapato. Então, assim, tudo isso, se você consegue promover uma experimentação, obviamente você aguça uma daqueles obstáculos lá que a gente falou, que é a falta de desejo. Você vai despertar um desejo na pessoa em ter aquilo. Inclusive, eu vi na internet esses dias o seguinte: o rapaz falou que entrou em determinada... Eu vou dizer o nome do carro. Chegou na empresa para comprar o carro. E, se eu não me engano, ele iria comprar um Etios. Certo. Ele chegou para comprar o Etios, aí o vendedor disse assim, o seu carro não é o Etios, porque sabia da condição financeira dele, né? Sim. E o carro, na verdade, não era nem para ele. O carro era para a empresa dele. E aí, o vendedor entrou nessa, achando que o carro era para ele, né? Entendi. E disse assim, o seu carro não é o Etios, eu acho que você combina com um Corolla. Você já experimentou dirigir um Corolla? Eu não preciso de um Corolla. Eu tenho carro tal, não preciso de um Corolla. Ele disse, não, você não tá entendendo. Você precisa andar de um Corolla. Aí ele disse, tá bom, vou fazer o test drive. E foi fazer o test drive, chegou no posto de gasolina, foi na conveniência, voltou pra loja. Ele disse, cara, as pessoas estavam me olhando assim diferente. Então, isso acontece, a pessoa entrar hoje dentro de um Hyundai Creta. Sim, sem dúvidas. Perceber ali a diferença que é o conforto, a tecnologia, tudo que está... Mas, inclusive, baseado nisso, a Natália Martins, vocês conhecem também, né? A Natália tá na área de treinamento de líderes, né? De líderes. Ela comprou recentemente um Creta comigo e ela estava em dúvida entre o Creta e um outro carro da concorrência. E ela comprou um dos mais lindos que eu considero da linha do Creta, que é a versão esportiva, né? E eu dizia, Natália, esse carro combina contigo, Natália. Uma empreendedora, uma pessoa né, que tá sempre à frente das coisas, que você chegar no Creta, nesse Creta é uma presença muito maior do que a do outro carro. E é justamente isso, é o intangível, quando você consegue conectar com a pessoa por esse lado. Né, você sai do A, direção, vida e trava, né, no caso de um carro, para liberdade, status, né, sei lá, uma comemoração de que você chegou num certo patamar. Então, assim, não tem pressa em abrir aqui o seu teto solar. Assim, são coisas que vão além do que o dinheiro compra, né? A Raíssa vai boiar um pouquinho, mas um Sonata, meus amigos, a pessoa descer de um Sonata, ela pode descer só de bermuda, chinelo e regata. Porque o carro já é a presença. Você tá descendo de um Sonata, é totalmente diferente. Então, isso é o intangível. É isso, né? Quando a gente vai falar de vendas, a gente tá falando do intangível. Tudo que parte para a experiência, tudo aquilo que parte para o não óbvio, passa a ser o intangível. E é isso que nós estamos vivendo essa época. Não é à toa que grandes humoristas, as pessoas não estão comprando o quê? Estão comprando a experiência de ir lá no teatro, sorrir com eles. Sorrir, sair daquele estresse do dia a dia. Às vezes o roteiro que o comediante vai utilizar lá dentro do teatro é um que ele já falou na internet. É que nem o Chaves, né? Você continua assistindo pra sorrir de novo. Continua assistindo pra sorrir de novo. Mas por quê? As pessoas querem a experiência. A venda, ela não pode acontecer de uma forma básica, de como era antigamente. Nem um celular é como era antigamente. Verdade. Lembra do teu primeiro celular? Lembro. Olha as características dele. Seria só pra ligar e olhe lá, né? Hoje em dia você usa até pra ligar, né? Hoje em dia o celular, né? Se nós fôssemos eleger aqui os principais pecados capitais das vendas. Vamos lá. Quais seriam eles? Primeiro, gente, alguém já até falou aqui. Preguiça. Não, vendedor preguiçoso não dá, gente. Não dá. Se você não tá disposto a levantar, a sorrir, a abraçar, a acompanhar até a porta, vai fazer outra coisa na sua vida. Né? Isso seria um dos pecados. O segundo, que eu poderia dizer, falta de enxergar lá na frente. Vamos explicar melhor. Vendedor que não tem ambição. Falta de ambição. Por quê? Porque a pessoa não evolui, não aprende mais coisas do produto, não está estudando uma técnica a mais, uma forma de encantar o seu cliente, você estagna e você acaba não conseguindo, com o passar do tempo, está cada vez mais concorrido o mercado, você começa a nem conseguir mais vender o que você vendia antes. Então, falta de ambição seria outro. Mais um, que eu acho que esse também marca muito o vendedor.
que é o quê? A falta de acompanhamento, gente. Não deixe seu cliente sem acompanhamento. Pelo amor de Deus, o cliente ele se deslocou para ir na sua loja, ou ele ligou, ou ele entrou em contato, às vezes até pelo Instagram, né? Tem até recente, eu tava cotando uns doces, né, para fazer para uma festa, e eu mandei no Instagram da empresa, e eles responderam, me chama no WhatsApp, e botaram o número deles. Eu digo, caramba, eu que já busquei, o maior interessado é eles em vender, e eu que tenho que chamá-los. Não, pergunta o número da pessoa, já você mesmo já chama ela se ela preferir no WhatsApp. Então assim, não deixe sem acompanhamento o seu cliente. E o quarto talvez seria esse que a gente estava falando, que é a questão da falta de encantamento. Se você não está preocupado com o cliente, seu cliente sair surpreendido por você pode estar vendendo sem conquistar um cliente. Talvez seria mais um desses pecados. E eu queria até reforçar, até deixei aqui, que a ONU fez uma pesquisa recente, trazendo 10 habilidades do futuro. E eu estava olhando as 10 esses dias na matéria, das 10, pelo menos 6 se aplicam à área de vendas. Olha que interessante. Dentre as 10 aqui, gente, eu vou até citar aqui, flexibilidade cognitiva. A 2 já está ligada à venda. Negociação é uma das habilidades. Orientação para servir. Então, um vendedor que não gosta de servir também está no ramo errado. Você tem que amar servir a pessoa, atender, né, estar disponível. Tem outro aqui que é ligado à venda, inteligência emocional. Não só vendas, como qualquer outra coisa que você for fazer na vida, né? Hoje em dia, sem inteligência emocional, você não supera. E é algo que ainda a inteligência artificial não possui como característica. Exato. Porque como é tudo muito programado, eles não têm essa variação de empatia. É verdade. Até onde eu sei. Né? É verdade. Se eu estiver errado, alguém pode deixar nos comentários. Mas a inteligência artificial, ela te responde de forma direta. Sim. Né? Pode ser que a gente consiga humanizar. Existem formas de humanizar ainda mais esse atendimento. Hoje nós temos softwares que mas fazem ainda isso. Hoje não é possível substituir o ser humano. Mas ainda não é possível. Existe uma crescente, pode ser que lá no futuro seja possível, mas ainda hoje não é possível porque existem algumas variáveis que são casos. Sim. Tipo, pode acontecer alguma coisa que é do indivíduo, daquela pessoa. Ou seja, a inteligência artificial ainda não tem a empatia. Não tem. E aí isso acaba que ainda diferenciando a questão da venda com um ser humano do que com uma inteligência artificial. Exatamente. Eu sempre digo, até pro vendedor. Tá crescendo, entendeu? Então, assim, não fique um inútil aí. Coloque na prática isso. A sua inteligência emocional, a sua empatia, porque você está se diferenciando da máquina. Né? Agora, se você ficar parado, se você ficar preso e você não desenvolver essas habilidades, daqui a pouco chega a empresa e te tira, bota um robô para vender no seu lugar. É tipo, o que você tem que vai te diferenciar da máquina? Boa pergunta. E a pessoa vai dizer, eu consigo vender das 8 às 18. A máquina vende 24 horas por dia para mim. Não tem 13º, não tem hora extra. Então, assim, o que você tem de especial que vai te diferenciar da máquina? Verdade. Aí outra habilidade que está entre as 10 aqui, criatividade. Então acho que o vendedor criativo ele faz uma diferença enorme. Eu lembro quando eu estava trabalhando também, eu ficava percebendo o seguinte, eu usava um modelo de mensagem parecido para vários clientes. Uhum. E eu ficava vendo, todo mundo, toda vez que ia mandar, escrevia a mensagem toda. Aí eu tenho inteligência, então o que eu vou fazer? Eu vou botar os modelinhos salvos já, né? Usava até uma plataforma na nuvem, deixava salvo as principais mensagens e personalizava com o nome do cliente na hora de enviar. Por quê? Você está usando a criatividade a seu favor, você está ganhando tempo, está ganhando produtividade. Sim, com certeza. Né? E outro ponto também que está aqui dentro das 10 que a ONU listou é a resolução de problemas complexos. Então, assim, a capacidade de resolver problemas, a sua análise crítica, e eu sempre digo que o vendedor, no final das contas, ele é um bom resolvedor de problemas, né? Bom, né, resolvedor de dores dos seus clientes. Então, assim, são habilidades que eu acho que não vão e vão estar, como a ONU apresentou, presentes ainda no futuro, hoje e no futuro, e é algo que você e sua equipe precisa desenvolver diariamente. Perfeito. Agora eu quero fazer uma pergunta. Vamos. Olha só, eu quero saber de ti, Weber, qual é o conjunto de hábitos, de comportamento que um vendedor precisa implementar, se ele já não tem, urgentemente na rotina dele, para ele ser um excelente vendedor
todos os dias, sabe? Ser hábito mesmo, ele ter essa construção. Qual é o comportamento ideal de um vendedor de alta performance? Perfeito. Ó, eu acho que um vendedor de alta performance, ele é marcado por 3 pilares, né? Primeiro, como a gente estava falando, ambição. Então, se você tem ambição, você tem um desejo, você está sempre estudando, você está sempre se aprimorando. Perfeito. E como eu falei, não existe ainda a faculdade de vendas, mas hoje já tem muito conteúdo na internet. Inclusive, no Cash Empreendedor, você deve aprender muito nos episódios. Sim. E aqui, gente, uma mentoria gratuita para muita gente. Sim. Comigo, com o Fernando, com a Cassandra, todo mundo que já passou por aqui. São pessoas que você está tendo a oportunidade de aprender sem pagar nada. Exatamente. Então, assim, existe muito material na internet, livros e tudo mais. Então, assim, ambição. O segundo pilar é a questão da postura. Tá até atrelado ao chá, né, das vendas, né, que é conhecimento, habilidade e atitude. Né? Então, assim, ambição, postura. O vendedor, ele precisa ter uma postura adequada todos os dias. O que eu vejo que a maioria peca também é justamente na falta de constância. Sim. Então, você precisa ter uma postura adequada, é a sua forma de se vestir, de cumprimentar as pessoas, é o horário que você chega, é o horário que você sai, a forma que você atende seu cliente. Porque eu vejo muito colaborador que ele quer ser visto como um bom profissional, mas eu digo, o que você faz para ser visto? Será que quando o seu gestor olha para você, ele percebe que você é uma pessoa que só chega atrasado, uma pessoa que tá só de cara fechada, uma pessoa que não tem criatividade para nada, não dá uma ideia de nada, só chega com problemas? Ou será que o seu gestor olha para você e você é um cara que percebe o problema, mas ela chega com a solução? Né? Porque problema todo mundo sabe quais são, ou enxerga, consegue ver. Agora as soluções, quantas você já trouxe, você levou para sua empresa? Quanto de valor você está agregando na empresa que você está? E o terceiro é a técnica. A técnica você vai aprender também. Com quem sabe você vai personalizar também para o seu mercado, para o seu nicho, e você vai desenvolver. Quando você consegue unir esses 3, a postura, a ambição e as técnicas, você fica imparável, né? E óbvio que na postura, gente, tá enquadrado também você ser ético, você ser transparente com o seu cliente, você não empurrar o produto como a gente falou ainda agora, você transmitir isso pro seu cliente. Se você conseguir unir esses 3, dificilmente você não vai vender. Eu sempre digo, a venda, ela não acontece por acaso. Ela não pode ser, tem gente que eu brinco assim, ele foi acometido de uma compra, né? Não foi ele que vendeu não, o cliente chegou, quase obrigou ele a vender. Mas você tem que, a venda tem que ser ativa, tem que partir de você, vendedor. Então assim, monte a sua rotina diária com organização. Eu digo assim, você não consegue ser organizado a ponto de organizar sua rotina um dia antes, pensar pelo menos em 5 coisas que você vai fazer no outro dia, pelo menos uns 20 minutos do seu dia, você chegou lá às 8, mais 10 para as 8 na sua empresa, pegue 20 minutos do seu dia e planeje. Separe lá, quem são os meus clientes quentes, quem são os meus clientes mornos ainda, né, que eu ainda posso trabalhar aqui, e quem são os clientes frios que eu posso tentar aquecê-los. Depois disso, monte... Quem são os clientes que compraram comigo recente? Que eu posso estar mandando uma mensagem a perguntar como é que está o produto, se ele está gostando, se ele está com alguma dúvida no uso. Né? Então planeje pelo menos o básico do seu dia. Terceiro, prospecção. Sem prospecção não há vendas. Prospecte o máximo que você puder diariamente. Seja por ligação, como eu falei, por rede social. Você tem que ter um posicionamento nas redes sociais, demonstrando o seu produto, dando dicas do que você vende, sim, prospectando diariamente. E, obviamente, na sua rotina você tem que fazer as negociações, como a gente falou, bem feitas. Não atenda de qualquer jeito. Né? Às vezes eu sempre digo, a venda não é, a meta não é batida no final do mês, é dia a dia. Às vezes é aquele cliente que você não atendeu legal, aquele cliente que você atendeu mal, talvez pode ser uma venda a menos no seu final do mês que vai te impedir de bater uma cota, de ganhar uma premiação extra. Então, gente, a meta é batida todo dia. Agora, a maior dificuldade do ser humano é essa, é constância. Agora, se você conseguir ser constante nesses hábitos, gente, a venda vai ser uma consequência, não tem pra onde fugir. Com certeza. E vamos falar um pouquinho sobre comunicação. Ela é essencial dentro do processo de venda. E é uma das coisas... Gente, ainda vou fazer esse episódio. O que a escola não te ensinou? Exato. Esse episódio promete. Porque todas as conversas que nós estamos tendo aqui, tem algumas habilidades que a gente para pensar. Poxa, aprendi durante 13, 14 anos da minha vida, a gente passa dentro de uma escola. E fazer o cateto da hipotenusa, calcular, né? Coisas que, infelizmente, a gente acaba que não utilizando, né? Verdade. E aí, a comunicação é uma delas. E a comunicação,
na maioria das vezes, não é ensinada na escola nem dentro de casa. E dentro de casa, às vezes, acontece até o bloqueio dos pais, dizer, não converse com estranhos. Verdade. Aí lá na vida adulta, a pessoa tem bloqueio. O que mais a gente faz? Conversar com estranhos. Verdade. Assim, acho que a comunicação é o rei das vendas, né? Acho que a pessoa que se comunica bem, lembrando, reforçando, gente, comunicar-se bem não significa falar demais. A comunicação ela tem um objetivo, que é transmitir uma mensagem. Aí no meio dessa transmissão tem ruídos, aí que vão estar as falhas na comunicação. Então assim, agora um vendedor e um gestor, um líder que se comunica bem, a possibilidade de você vender é absurda. Por quê? Porque você tem um começo, um meio e um fim nas suas conversas. Você tem o início da negociação, um meio, você tem aquele conflito da negociação, depois você chega com a solução. Eu sempre digo que o vendedor ele tem que ter essa habilidade. Por exemplo, se eu chegar para uma equipe de vendas lá na loja, o cliente pedir um desconto, o vendedor dá logo o desconto na mesa, o cliente pedir mais, vai chegar um momento que ele não vai poder dar o desconto, certo? Sim. Mas agora, se o vendedor, qual o desconto? O que você gostaria para fechar, seu fulano? Não, eu sei que você está pedindo aqui, um desconto aqui, aquele, mas assim, eu queria saber o que falta para fechar, que eu vou lá no meu gerente lá e vejo se eu consigo e se eu conseguir o seu fecho. Ou seja, você começa a criar um vínculo com o cliente, você começa a aprender ele na negociação, na comunicação. É que nem eu sempre digo para os meninos, desconto a gente não dá, a gente negocia o desconto. Por quê? Porque você prende o cliente. Né? Isso é uma dica para o pessoal de venda, você negocia. Beleza, se eu conseguir esse desconto, você vai fechar mesmo? Não faço eu ir lá no meu gestor, ligar pro dono aqui da empresa para pedir o desconto e depois eu chegar pro senhor e chego, não, ainda vou pensar. Ou seja, você não conseguiu fisgar o cliente. Sim. Então, assim, a habilidade na comunicação, ela faz uma diferença, assim, absurda. O vendedor que não consegue se comunicar, né, tem vendedor travado, aí não dá, né, gente? Você vai estar falando com alguém naquele momento. E eu nem digo comunicar-se também, tem gente que não tem tanta habilidade para ir para rede social, fazer vídeo, mas comunicar com o seu cliente, ter uma ideia de meio, né, de fim, saber como negociar um desconto, você precisa saber. E faz parte da comunicação. E uma coisa bastante importante, a questão da leitura, né? Exercite a sua leitura, porque ela vai melhorar seu vocabulário, a tonalidade da voz, a oratória, a forma de se comunicar não verbal também. Ali com o seu cliente. Porque tem gente fazer a leitura, né, também do cliente não verbal. E são habilidades que a gente precisa, quem trabalha com venda precisa estar atento, porque são pequenos detalhes que fazem uma diferença absurda. É que nem, por exemplo, às vezes a comunicação com um cliente indeciso, né, que eu gosto de ensinar. O cliente indeciso, ele não é que ele não, às vezes não é que ele não gostou do produto, mas ele tem uma insegurança muito grande. Será que é esse? Mas tem tantos outros no mercado. É que nem na Netflix, você tá lá passando e não assiste nada, muitas opções. E o cliente indeciso, ele tem essa dificuldade. Mas o que eu digo pro vendedor? Às vezes o cliente indeciso leva alguém. Se ele levou alguém, gente, é de confiança dele. Com certeza. Então, use a sua habilidade de comunicação para convencer essa pessoa que está com ele, porque essa pessoa vai fazer o seu trabalho de vendedor para ele. Ou ele vai se apoiar nesse outro. Então, assim, ficar atento para você não jogar, por exemplo, no ramo de carros, você tem financiamento, certo? Você tem a possibilidade de financiar em 3, 4, 5 anos, você tem consórcio, você tem uma série de possibilidades de pagamento. Um cliente indeciso, não adianta você apresentar 4, 5 opções para ele, porque você vai deixar ele mais indeciso ainda. Tente resumir em 2, essa ou a outra, uma coisa ou outra. É que nem uma experiência que fizeram lá nos Estados Unidos com aquele suquinho de pacote, né, que antigamente vendia muito. Fizeram uma degustação no supermercado, um dia botaram 10 e viram como é que estavam as vendas. E no outro dia botaram apenas 5 e viram como estavam as vendas. Eles perceberam que quando eles botavam menos opções, a possibilidade de venda era maior. Porque quando você dá muitas opções para o cliente, ele fica muito indeciso, ele fica muito inseguro. Poxa, mas e se der errado? Mas e se eu não gostar? E tem aquele outro. Então, assim, tente usar a comunicação para pegar, para transmitir de uma forma que o cliente entenda o que você está falando e não deixe ele mais indeciso, né? Use isso a seu favor. Inclusive, agora no dia 21 de dezembro vai acontecer um jantar, né, lá no Coco Bambu, onde nós vamos ter 4 palestrantes, né, em um jantar maravilhoso. Uma experiência premium, nós estamos falando do Coco Bambu, gente. Então, assim, vai ser um jantar com vagas limitadas,
onde nós vamos ter 4 palestras de gestão de pessoas. Nós vamos falar um pouco sobre assuntos como feridas emocionais que travam as pessoas, né? Muitas das vezes um trauma que ela vivenciou no passado tá travando ali a vida dela naquele momento. Exatamente. E vamos falar de um assunto, né? Eu vou falar sobre gestão estratégica para 2024. Boa. Quais são os melhores caminhos a seguir, porque nós estamos passando por uma virada onde existe muita tecnologia e muita teoria. Aí quando junta teoria com tecnologia, o pessoal meio que se perde na hora de agir. Então a gente vai passar algumas estratégias na qual você pode estar adotando dentro do seu negócio. E aí eu entro no assunto que você acabou de falar. Já imaginou, Web, você olhar para a pessoa ali na sua frente e identificar o padrão de compra dela só de olhar pro corpo dela? Pois é. Exatamente. E aí é isso que a Raíssa vai fazer no dia 21, né? Nós temos aí, a Raíssa, ela é analista corporal e comportamental, né? E nós temos aí um conteúdo incrível. Bom, onde... que eu nunca falei lá no Instagram. Inclusive, claro. Nunca falou no Instagram por alguns... Digamos que... São assuntos mais densos. São assuntos densos que geram muito tempo para serem explicados. Sim. Então, se falar no Instagram de qualquer forma, algumas pessoas vão acabar que não entendendo Verdade. Vão entender do jeito delas. Então, e aí eu vou estar lá para tirar dúvidas, né? Para ser mais específica no também. jantar a gente vai falar um pouco mais de como tudo isso pode acontecer. Agora imagine só, a pessoa entrar e você já saber, esse perfil aqui, essa pessoa aqui, ela já é indecisa. Ou é um líder. Ou essa pessoa que entrou aqui é um líder, aquele cara que quer mais objetivo, que quer mais rápido. O Sonata mais caro. Sim. É o carro que eu tenho não que vender para ele. Tempo. Não quer o HB20. Então assim, a gente conseguir identificar o perfil desse cliente só olhando para ele, cara, é fantástico. Então, isso pode impactar muito o seu negócio. Então, eu convido você para que está em casa, no dia 21, o nome do evento se chama Checkmate, né? Venha jantar conosco e descobrir as principais jogadas para você dar checkmate em 2024. Perfeito. E é isso, eu penso assim, você quer crescer, eu até perguntei esses dias no meu Instagram, qual o livro você leu ultimamente? Ou você leu algum livro ultimamente? A grande maioria não. Gente, não tem como. Você quer crescer como um profissional, você quer se destacar, você não lê um livro, você não participa de um jantar como esse, você não faz uma mentoria, você não faz um treinamento, as coisas não caem do céu, não é milagre. Você tem que ir atrás, tem que se esforçar. Então o conhecimento você adquire e a habilidade você aprende e aplica. Agora, sem procurar esse tipo de ambiente, dificilmente você vai crescer. Perfeito. Weber, qual é o teu Instagram? Como é que as pessoas conseguem acessar o teu e-book? Perfeito. Gente, lá no meu Instagram, @WeberJr, WeberJR, meu Weber com U, tá? É brasileiro mesmo. WeberJR é o meu Instagram. Lá tem um link na bio pro e-book Vendas Não Caem do Céu, lá onde você aprende 10 técnicas que são, assim, fortes, matadoras, né, para um fechamento de vendas. Então, às vezes você não está fechando venda por falta de conhecimento de técnicas, você tem acesso ao livro e tem acesso ao link da mentoria. A gente vai estar abrindo uma nova turma agora em janeiro. Já estou listando na pré-turma, né, que vai participar. Então, se você tem interesse em conhecer a metodologia e tudo mais, já chama no link da bio, que eu vou te passar os detalhes. E já começa 2024 diferente. Sim, né? Não repita as mesmas coisas e espere um resultado diferente. Não vai acontecer. Não é possível. Não aprendeu em 2018, não aprendeu em 2019, 20, 21, 22, 23. Ainda tá reclamando aí de venda, né? Porque o ser humano ele tem muito disso. Não tem fluxo na minha loja. Isso, aquilo, outro. O meu gerente é isso. Minha loja é isso. Não, faça você a diferença para mudar o ambiente. E aproveite para fazer em janeiro, né? Porque é o início do ano. Exatamente. Porque você já começa dando aquele upgrade para bombar no ano de 2024. Né? E lá eu vou trabalhar o quê? A gente vai trabalhar tudo que a gente conversou aqui. Eu vou trabalhar a parte de técnicas, vou trabalhar a parte comportamental e vou trabalhar também a questão de ferramentas. Vou dar ferramentas e tô com um módulo extra para esse ano que é a parte de redes sociais. Então, assim, o que o vendedor tem que fazer para ter um posicionamento no digital, como se posicionar, como, né, prospectar por meio das redes sociais.
Maravilha. Gostei dessa mentoria. Perfeito. Essa mentoria é muito boa. Perfeito. Agora há pouco a gente estava conversando sobre essa questão de às vezes a pessoa é tímida, mas não é por isso que ela vai deixar de vender. Eu queria contar uma situação que aconteceu comigo em relação à venda, que foi o nosso designer. Ele entrou em contato com a gente, eu nunca ouvi a voz dele, eu nunca vi um vídeo dele. Não sei nem se a foto que tá lá no perfil Você nem se não é um robô? Mas não, vai ver agora. Mas ele é muito bom. Mas ele é muito bom. Como que ele me convenceu apenas, né, conversando comigo? Ele mandou um texto lá no meu Instagram, elogiando ali o meu Instagram, sim, elogiando a forma que eu já estava fazendo, né? E aí ele falou, me perguntou se já tinha alguém que fazia pra mim ou se eu mesma perdia tempo, que fazia, né, sim, ali fazendo. E aí eu falei pra ele, cara, eu não tenho ninguém que faça pra mim e realmente tô precisando, né? Falei pra ele, me conte mais, né? E aí ele começou a conversar comigo e etc. E aí eu falei assim, bom, vou ver. Aí ele falou assim, a gente pode começar no WhatsApp? Pode sim. Aí a gente foi pro WhatsApp. E aí ele começou a falar comigo. Aí eu não dei mais muita atenção, sabe? Quando a gente se despeça ali da conversa, etc. Passou uns 2, 3 dias, ele me mandou já alguns posts feitos com a minha identidade visual. Ele parou pra observar. Aquela degustação que a gente falou, né? Degustação. Ele já me mandou de cara, né? De um produto meu que ele observou. Ele disse, olha, eu tomei a liberdade pra fazer, né? Algumas artes desse produto que eu percebi que você ainda não tinha identidade visual desse produto, que é o M8, as 8 chaves para empreender. E aí, que é uma mentoria nossa, né? De acompanhamento de 8 dias e tudo. E aí, ele já me entregou pronto. Ele mandou né? Muito bom, ele fez o processo. Disse, caramba, tá contratado. Maravilhoso. Então, assim, tímido, não tem um vídeo, né? Não é tão bem posicionado, assim, mas, como você falou, né? Usou ali de técnicas. Da prospecção, de técnicas, foi lá no 1 a 1, me acompanhou e entregou um produto maravilhoso. Ele tem de tímido, ele tem de talento. E talvez tenha pessoas na mesma área que ele, você design gráfico, tu quer empreender, tem uma empresa e tá só reclamando de cliente. Gente, olha a infinidade de possibilidades nas redes sociais. Sim. Ele prospectou através do Instagram. E você tá reclamando, não. Crie um método, crie uma forma de prospectar, bole, né, os scripts, né, na mentoria eu também disponibilizo uma série de scripts que a pessoa pode adequar pro seu negócio. Então, assim, e fazer um processo bem feito. Né? Ele fez um processo muito bom mesmo. É igual o que o Fernando fala, né? BBF, básico bem feito. Quem faz pelo menos o básico bem feito, gente, já tá à frente de muita gente. Muita gente, muita empresa aí. Tem alguma pergunta para fazer a mais agora, Raíssa? Não, já estou satisfeita aqui com as respostas. Então nós estamos chegando ao final desse nosso Cast Empreendedor. Eu gostaria de agradecer você que assistiu aqui até o final e pedir para que você se inscrevesse no nosso canal. É muito importante. Quando você se inscreve, você está fortalecendo não só o nosso canal, mas o movimento do empreendedorismo aqui dentro do nosso estado. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado, Weber, por ter disponibilizado o seu tempo. Foi uma honra pra gente. Eu que agradeço, gente, muito bom. Eu amo compartilhar sobre vendas, é o que eu vivo, respiro e que me inspira também. Espero ter inspirado outras pessoas também para essa área. E parabéns pelo empreendimento de vocês com o podcast e dando oportunidade para talentos aqui da nossa região. Muito obrigada. E para você que está nos assistindo, vou lembrar mais uma vez, se inscreva no nosso canal, já siga lá o nosso Cast Empreendedor no Instagram. Não se esqueça também de seguir aí @WeberJR. Se inscreve, siga nas redes sociais, gente, é muito importante. Compre o e-book, fique de olho nesse lançamento aí de janeiro dele, viu? Outra coisa muito importante que você esteja atento para o seu 2024. Não utilize esse final de ano como o final de todos os outros anos. Avalie qual foi a sua performance ao longo desse ano. Trace as suas metas de verdade para 2024. Porque, como já diria o nosso eterno Cazuza, o tempo não para. Então não perca seu tempo, porque a vida ela passa e passa muito rápido. Então, gente, muito obrigado por tudo. Valeu, gente. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.